안녕하세요. Olá pessoas, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, ao Kai Bugs. Meu nome é Kawana e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês algumas das minhas experiências de intercâmbio na Coreia do Sul. Só que esse vídeo vai focar só nos momentos em que eu fui extremamente azarada como fã de K-pop na Coreia. Então, vamos pro vídeo. Primeiramente, uma breve introdução para vocês entenderem o contexto. Em agosto de 2019, eu fui para a Coreia do Sul para fazer intercâmbio e passar um ano inteiro estudando numa universidade lá. Esse intercâmbio ele foi feito através da minha universidade aqui no Brasil, que tem contato com essas instituições lá na Coreia do Sul. Eu apliquei para o programa de intercâmbio, não só eu como a minha irmã também. Então nós duas passamos e fomos para a Coreia do Sul estudar lá por um ano. Tendo isso em contexto, o primeiro tópico desse vídeo é: eu não consegui participar de nenhuma das programações de comeback de um dos meus grupos favoritos. Bom, eu sou muito fã do Monsta X, e em 2019 eles tiveram um comeback de Follow, e eu tava muito animada pra participar das programações que iam ter. Ir em pré-gravação de music show, talvez participar de um fansign, porque eu tinha visto a minha irmã participando de programações assim com o ATEEZ, então eu pensei, cara, agora no comeback do Monsta X é a minha vez de participar dessas atividades. Só que quando você chega lá, não é questão de comprar um ingresso ou aplicar para um sorteio ou algo assim. As coisas são bem mais complicadas. Eu não sabia disso, era a minha primeira vez lá, eu nunca tinha entrado num fandom muito a fundo para conhecer todos os aspectos de como você participa desses eventos. E esse foi o meu grande erro. Eu achei que, por exemplo, para você conseguir entrar na pré-gravação de music show... pra quem não sabe o que é music show ou não tá entendendo o que eu tô falando, music show são aqueles programas que passam na TV coreana e que você também pode assistir as apresentações no YouTube, no caso M Countdown, Inkigayo, Music Bank, todos esses são programas que passam na TV coreana e os fãs podem participar como audiência ao vivo. Na verdade, você participa de um processo para você conseguir entrar nessa audiência ao vivo. E eu não sabia de nada desse processo, absolutamente nada. Eu tava descobrindo tudo lá. Quando eu comecei a descobrir o quão difícil era participar desses programas, eu acabei entendendo que eu não ia conseguir. Não ia conseguir ir em nenhum deles. Além de participar do fandom dentro do Fancafé, que o Fancafé é uma plataforma que você pode se comunicar com os idols, eles se comunicam com você, eles postam coisas, e lá também eles postam avisos de quais eventos você pode participar. Então, além de você estar dentro do Fancafé, você precisa comprar os álbuns, você precisa da lightstick do seu grupo favorito. E, além disso, você precisa de streaming em serviços de música coreano, por exemplo, o Melon. E um outro ponto muito específico, e esse que é muito difícil de conseguir, você precisa ter o membership oficial do seu grupo favorito. O que isso quer dizer? Você paga uma inscrição para fazer parte do fã-clube oficial do grupo. E esse foi o ponto em que acabou tudo para mim, porque às vezes essas inscrições elas só abrem uma vez no ano. Ou seja, se você perdeu a inscrição no início do ano, no meio do ano, independente do período que eles começam a fazer, se você perdeu aquele período, você não consegue entrar em qualquer outro momento. Você precisa esperar essa inscrição abrir novamente para você se inscrever. E eu não tinha esse membership oficial, eu não era parte do fã-clube oficial do Monsta X, então faltava a parte principal do processo para poder entrar. Então, eu não consegui participar de nenhuma das apresentações do Monsta X. Ainda nesse tópico de entrar em pré-gravação, teve um momento específico em que eu quase achei que eu fosse conseguir. Quase, eu tinha assim esperança, porque eles tinham aberto uma inscrição, se eu não me engano era pro Gayo Daejun, eu não tenho certeza, porque já faz muito tempo, mas era uma apresentação de final de ano, era uma apresentação especial que ia ter, e eles abriram inscrições para quem não fazia parte do fã-clube do Monsta X, ou seja, se você, mesmo que você não tivesse o membership oficial, você podia aplicar e torcer para ser escolhido. Então eu disse, vamos tentar, o máximo que eu posso fazer é tentar. E aí eu me inscrevi e acabei sendo sorteada para poder participar dessa apresentação. Só que, um pequeno grande detalhe. Nossa, eu tenho vontade de chorar quando eu lembro disso.
Eu tinha todos os requisitos. Eu tinha os álbuns de follow, eu tinha a lightstick oficial do Monsta X, tudo. Exceto por um único requisito que eu não tinha. Eu precisava ter ouvido o follow no Melon mais de 1000 vezes. E quando eu notei isso, eu fui no aplicativo do Melon e percebi que eu tinha pouquíssimas vezes ouvido follow usando o aplicativo do Melon. E aí, até o dia da gravação, eu coloquei o meu celular pra ouvir follow o dia inteiro, sem parar. Eu deixava lá direto. E, se eu não me engano, acho que eram uns 2 dias. Eu me inscrevia e passavam 2 dias e eu já tinha que ir pro... Ou era menos, era 1 dia e meio, alguma coisa assim. Eu só sei que quando eu cheguei na fila e eu consegui achar o meu lugar na fila direitinho e as staffs começaram a passar pra poder checar se tinha todos os requisitos e saber se você podia entrar ou não, a staff chegou em mim e aí eu percebi que tinha só 600 vezes a música lá. E aí ela olhou o Melon e falou: "Ah, não, você não vai poder entrar." Aí ela só riscou meu nome e foi embora. Só. Eu nem consegui, sei lá, tentar dizer: "Não, mas eu não posso ficar no final da fila." Ou... Não tem essa. Se você não tem os requisitos, você não entra. Não tem outra. São as regras, então eu nem podia ficar chateada, sabe? Porque são regras no final. Que eu saiba, isso não acontece com todos os grupos. Tem alguns grupos que se você perdeu, tipo, um requisito, às vezes eles colocam você lá pra trás na fila, sabe? Você fica por último, mas você ainda assim consegue entrar. Mas eu acho que no caso do Monsta X, como o fandom é meio grande lá na Coreia e tinha muitas pessoas também, eu acho que eu não ia conseguir entrar, mesmo que fosse lá no último lugar da fila. O mais triste de tudo é que eu tinha feito meio que amigas lá na fila, sabe? Enquanto eu tava esperando, eu conversei com uma menina que tava na minha frente e com uma menina atrás de mim. As duas eram coreanas e elas foram tão legais comigo que nem sempre é regra lá na Coreia. Às vezes as meninas só não ligam pra você estar ali, às vezes não gostam que tem estrangeiros lá. Mas as Monbebês são, nossa, pessoas muito boas, de verdade. Elas foram super legais comigo, a gente conversou, eu falei que era a minha primeira vez. Algumas das meninas também era a primeira vez que elas estavam indo em pré-gravação de music show. Então foi bem legal, apesar da experiência ter sido meio que ruim no final, né? Porque quando ela falou que eu não ia entrar, eu só saí da fila, né? E aí eu sentei no chão, assim, do hall que a gente tava pra entrar. Porque você tem que ir pro estúdio, né? Então eu tava no hall do estúdio e as apresentações iam acontecer num outro lugar. Eu só sentei no hall e fiquei olhando pros meus álbuns e pra minha lightstick e quase chorei ali, sabe? Eu fiquei só sentada lá no chão. E eu lembro que uma das meninas que conversou comigo perguntou: "Mas o que aconteceu?" Daí eu falei: eu não entendia como é que funcionava os streamings no Melon. E eu acabei vendo que eu não tinha os streamings suficientes. Ela falou: "Poxa, que pena." No final foi só triste. Passando pro próximo tópico desse vídeo. Eu tava na Coreia quando o Ono saiu do Monsta X. O Monsta X é muito importante pra mim. E foi um momento muito, muito difícil estar lá e ver isso tudo acontecer bem na minha frente. Em muitos momentos eu fiquei pensando: nossa, que injusto. Eu esperei 8 anos pra conseguir realizar esse sonho de vir pra Coreia e viver tudo o que eu tinha direito. Conseguir ver meus grupos favoritos, comprar álbum de K-pop nas lojas e, enfim, conhecer a cidade de Seul e tudo. Então eu me senti muito, muito injustiçada. Eu lembro muito bem de quando a notícia do que o Ono ia sair, de todo o cenário como ela aconteceu. Eu lembro exatamente. Eu tava na aula e tava acabando a aula já, e aí eu tava pegando minhas coisas, tava saindo. E aí a minha irmã, ela queria tomar um chá. E o nosso dormitório, ele ficava basicamente descendo a rua, assim, da faculdade. A gente descia a rua. Tinha uma cafeteria bem no canto e a gente podia subir depois e ir pro dormitório. E foi isso que a gente fez. A gente tava descendo a rua. E aí eu lembro que a gente chegou perto da cafeteria. Eu fiquei do lado de fora porque era só uma portinha, assim, sabe? Tipo, você pega o café e vai embora. E a minha irmã tava pedindo o chá que ela queria. E eu tava lá fora e o meu celular recebeu a notificação do Fan Café. E quando você vê uma notícia e tem o nome da empresa e uma mensagem, já é de se preocupar, alguma coisa aconteceu. E foi exatamente isso. Eu olhei, passei o olho bem rápido na mensagem em coreano, e eu já sabia que tinha uma coisa errada.
Eu corri pro Twitter pra ver se alguém já tinha traduzido tudo. E aí foi só ver a notícia e desabar. Eu lembro que, enquanto a gente subia a rua, eu comecei a digerir as informações e pensar: como é que isso tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? E eu lembro que a gente entrou no dormitório, a minha irmã, ela sentou na mesa que a gente tinha no nosso dormitório e eu só sentei na cama e comecei a chorar. E eu chorei muito. E os próximos dias foram também, assim, de muita tristeza, porque eu tava me sentindo muito mal. Tiveram protestos, né, pra que o ONU não saísse, as meninas foram pra... As Mobebês todas foram pra frente da Starship pra protestar. Eu participei de um dos protestos que teve na frente da Starship. As Mobebês estavam todas lá, organizadas, tinha post-it pra você enviar mensagem pro ONU. Eu lembro que eu escrevi algumas mensagens que até pessoas tinham me enviado no Twitter, de outras brasileiras também, de outros fãs brasileiros, pedindo pra mandar mensagens pra ele, e a gente escreveu tudo, mandou pra ele, então... Foi muito assim... Eu fiquei pensando... Quando eu disse que eu queria viver experiências na Coreia com K-pop, eu não tava imaginando isso, não era isso que eu queria. Mas foi isso que aconteceu. E foi bem complicado. Mas ainda bem que eu tinha não só a minha irmã, mas também amigos lá na Coreia, então foram uma rede de apoio também pra mim. E serviu pra me distrair, fazer outras coisas e, enfim. Mas é isso, eu presenciei o ONU saindo do Monsta X lá na Coreia do Sul. Bom, apesar de tudo, eu fiquei pensando, não tem problema, Monsta X vai fazer show na Coreia. E vai ser a minha primeira vez indo no show aqui em Seul. Sabe aquele show que a gente vê no Twitter que dura tipo umas 3 horas? Que tem apresentações exclusivas para as coreanas? Enfim, coisas que nenhum outro show, quando eles fazem, né, em solo internacional, eles têm. São coisas exclusivas. Então eu tava antecipando muito pro Monsta X fazer um show em Seul. E se eu não me engano, eles anunciaram que o show ia acontecer em maio de 2020. Mas adivinhem o que aconteceu em 2020? Pois é. Então, o show foi cancelado. Por razões óbvias, né? Claro, a segurança das pessoas e de todo mundo é muito mais importante do que um show de K-pop. Então, obviamente, as coisas foram canceladas. Porque o mundo tava passando por uma situação muito difícil em 2020. Mas, ainda bem, enquanto eu tava lá, eu não fiquei doente, nem a minha irmã ficou, nem as pessoas que conheci ao redor também ficaram doentes. A Coreia tava lidando muito bem com a situação, bem lá no início. Então, todo mundo ficou seguro, ficou bem. Mas foi triste, né? Além de não ter essas experiências como turistas, né, e como fã de K-pop, foi bem triste porque eu não consegui ir mais pra faculdade. E era um lugar que eu gostava muito. Eu gostava muito dos meus professores, eu adorava estar na sala de aula. A universidade é linda demais. A universidade que eu tava era maravilhosa. Então foi bem triste não poder mais ter esse convívio na faculdade. Mas, como eu falei, a segurança de todo mundo é muito mais importante do que isso. Então, apesar de eu ter ficado triste, eu entendo. E mesmo com tudo isso, a minha experiência como estudante de universidade na Coreia do Sul não foi ruim. A gente teve aula online e se comunicava com as pessoas mesmo assim. Tinha algumas vezes que a gente fazia atividades em grupos pequenos e, enfim. Ainda assim, conseguiu ser uma experiência bem legal, apesar de tudo. A mensagem final que eu quero deixar nesse vídeo é que muitas vezes quando a gente tem um sonho, a gente cria expectativas para quando esse sonho vai se realizar, o que vai acontecer, como você quer que as coisas aconteçam. E a grande verdade é que quando esse sonho se realiza, nada é como você esperava, absolutamente. Às vezes algumas coisas são muito melhores do que você queria e outras coisas não vão acontecer do jeito que você esperava e vão ser bem ruins. Vão ser experiências que você não vai achar tão legal. E tá tudo bem, porque no final eu acho que o que importa de verdade é você dizer que você conseguiu realizar esse sonho. E pra cada experiência ruim que eu contei aqui, ou coisa que me deixou muito chateada ou triste, eu tenho outras milhares de situações boas que aconteceram. Momentos em que eu pensei, caraca, eu acho que esse é um dos melhores dias da minha vida. E momentos em que eu fui tão grata porque eu realmente estava realizando um sonho que eu tinha cultivado durante 8 anos.
E durante esses 8 anos passou tanta coisa na minha cabeça, no sentido de que eu pensava que talvez eu nunca conseguisse ir pra Coreia, talvez era só um sonho bobo e que isso não ia acontecer. O que foi muito além das minhas expectativas é que eu pensava que talvez fosse passar 2 semanas e eu passei um ano inteiro lá. Eu conheci pessoas que são meus amigos até hoje, são pessoas tão especiais pra mim. Apesar dos momentos ruins, se eu for contar todos os momentos bons, eu posso dizer que foi uma experiência incrível. E se me perguntassem se eu queria passar por tudo aquilo de novo, se eu fosse pra Coreia de novo e passar por todas as coisas que eu passei novamente, eu diria que eu iria. Eu faria tudo de novo, porque foi um momento muito especial pra mim. E foi, de fato, a realização de um sonho. Então, é isso. Corram atrás dos seus sonhos. Façam com que eles se realizem. E por mais que às vezes as coisas não sejam do jeito que você esperava, às vezes podem ser muito melhor. Então é isso que eu tenho por esse vídeo. Eu sei que ele foi um pouquinho triste, meio pra baixo, mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo em momentos que eu fui extremamente sortuda como fã de K-pop na Coreia. Então comenta aqui embaixo se você quer ver esse vídeo. E se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito, se você gostou do conteúdo que você viu por aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.